Fala pessoal, hoje nós temos aqui um grande desafio de mostrar para você como que nós devemos fazer os primeiros passos para começar a utilizar a calandra. Nós temos aqui algumas dobras que foram feitas de maneira um pouco fora do comum, mas isso acontece pelo fato da gente não saber utilizar a ferramenta de acordo com o que é necessário. Então hoje você vai aprender aqui conosco, passo a passo, de como é os primeiros passos para que a gente possa estar utilizando de maneira correta a calandra, seja ela a calandra Roll, seja ela Mini, seja ela Plus ou seja Master. Alguns tubos que acontecem erros na hora de tentar curvar o tubo da forma inadequada. Então como que vai ser feito agora os primeiros passos para que a gente possa então fazer corretamente a dobra do tubo? Primeiro, você precisa conhecer qual é o material que você está usando. Se é o aço carbono, se a espessura do tubo corresponde à capacidade da máquina, se o raio do canal da matriz corresponde ao diâmetro do tubo. Como você pode ver, da forma proposital a gente curvou com um raio menor. E olha só a marca que ela ficou no tubo. Ela acaba afundando o tubo. Então você vai ver que não adianta, às vezes, você querer ganhar tempo utilizando uma matriz, como a gente chama, de forma inadequada. Você precisa utilizar a matriz de forma correta, com a medida correta do tubo. Então, se é uma matriz que é de 5/8, você tem que ter o tubo correspondente à matriz de 5/8. A espessura do tubo também é muito importante, porque aqui nós temos um tubo com a parede de 1 milímetro. Temos um tubo com a parede de 1 milímetro. Então, se você pegar uma parede muito maior, você vai ter que aprender a regular a máquina de acordo com as medidas que nós temos aqui para poder então fazer a curva ou a dobra da melhor forma possível. Por que nós temos aqui então essas furações aqui? Essas furações, elas servem para você regular de acordo com a espessura do material que você vai dobrar. Quanto mais a espessura do tubo for maior, mais distante do centro você pode estar utilizando para não forçar este bloco montado aqui na máquina e também para não dar desgaste precoce nesta rosca. Então você precisa saber a espessura mais fina do tubo. Você pode utilizar mais próximo do centro desta que está no centro. Quanto mais grossa a espessura do tubo, você pode utilizar distante. E agora a gente vai ver na prática como que funciona então o processo, os primeiros passos para você colocar o tubo aqui e alinhar certinho. Uma das coisas muito importantes que nós precisamos ver antes de começar o processo de curva, de fazer a curva no material, de curvar o material, nós precisamos saber se o nosso tubo ele tem algum defeito. Qual é o defeito que pode estar vindo do tubo? O tubo pode ter já no início alguma dobra, alguma forma errada já que ele vem da fábrica. Então o tubo ele pode ter algum defeito. No momento em que você compra ele, você já pode comprar ele empenado. Então nós vamos fazer aqui uma observação para ver se esse tubo aqui está empenado. Aparentemente ele tem uma pequeno desvio, mas no momento em que nós encaixarmos ele aqui nas matrizes, nós vamos estar alinhando ele. E outro fato agora é saber a espessura que eu estou utilizando. Neste caso, a espessura aqui é a espessura de 1.5. A espessura de 1.5. Outro detalhe bem importante aqui é você saber se as suas matrizes elas estão alinhadas. Então você vai pegar, colocar ela até o centro correspondente e tentar observar aqui para ver se elas estão todas alinhadas. Se tem alguma que está mais para frente
ou mais para trás, e você vai observar isso. Se ela tiver todas alinhadas, aí então você já pode começar o processo de fazer a sua curva, o seu arco, aquilo que você precisa aí. Agora vem aquela dica importante para você. Segunda dica. Se você já tem um material, se você já tem um tubo que ele já tem algum tipo de defeito de estar empenado, você tem que alinhar a curva dele para cima. Então as pontas têm que ficar sempre para cima para que a curva consiga ficar mais perfeita possível. Se você começar com ele já alinhado, imagine aqui, ó, você vai começar uma dobra com o tubo empenado. A chance desse tubo chegar a curvar e ficar totalmente fora da curva é muito grande. Ou se começar para o outro lado, para baixo. Então a gente precisa observar isso. O nosso tubo, ele está reto, ó. Ele está bem alinhado. Então nós vamos começar aqui a fazer a primeira curva nele aqui de regulagem. A terceira dica é você saber utilizar a pressão no centro. Então você nunca pode pressionar de forma a querer curvar de uma vez só o material ou o tubo que você precisa. Você precisa começar aos poucos pressionando o centro até essa curva começar a criar forma. Então nós vamos aqui pressionar aqui 1,5 voltas. E agora nós vamos começar a fazer a primeira volta aqui até chegar ao fim do tubo. Olha só o que aconteceu. Ele já ficou empenado, mas isso não significa que perdeu pressão. Significa que o material ele é puxado pelas matrizes e elas vão trabalhando. Então o que nós precisamos fazer agora nesse momento? Voltar, soltar um pouquinho, voltamos ele numa posição mais reta possível novamente. Temos aqui a pressão de mais uma volta e agora novamente nós vamos voltar a fazer a próxima curva. Outra dica importante é você ajudar a guiar o tubo pela mão. Então quando você estiver dobrando, você segura o tubo e vai observando a ponta dele. Aí ó, estou controlando aqui o movimento e controlando a ponta lá. Agora nós vamos voltar curvando ele novamente, mais 2 voltas. Pessoal, uma dica bem importante aqui também é que quanto menor a espessura da parede do tubo, você tem que fazer a curva no centro, forçar o centro dela, curvando, ó, para nunca marcar o tubo, ó. Então agora eu estou apertando, ó, mas eu não estou parado, ó. Tá vendo? Então a gente está fazendo o movimento junto, para não ter problema de marcar o tubo. Aqui nós temos um arco feito com a calandra aí. Aí, ó, muito bem, ó. E o resultado final ficou assim, ó. Então você que curtiu esse vídeo aí, você pode estar entrando aí e curtindo esse vídeo, comentando, dizendo o que você achou desse processo, se você faltou alguma dica no meio do processo aí para te ajudar ainda mais, você comenta no nosso vídeo e a gente vai produzir um vídeo ainda mais aí com dicas melhores para você. Valeu, obrigado!